sonho da parte de Deus. Ele compartilha o sonho com os seus irmãos, com seus pais, e não é bem recebido. Ele é maltratado pelos irmãos, ele é lançado num poço. Os irmãos queriam matá-lo, porque aquele sonho falava que José iria governar sobre os seus irmãos, até sobre os seus pais. 2 sonhos. E isso despertou a inveja dos irmãos. Tentaram matá-lo, jogaram nesse poço, venderam ele para os ismaelitas passaram para Potifar, na terra do Egito. Potifar era o chefe da guarda. José passa a ser escravo lá. Entre os escravos, ali então a gente já viu nas semanas anteriores, lá no capítulo 39, que José começa a se destacar entre os escravos. Potifar então tira ele do meio dos escravos, leva para sua casa. Depois José passa a ser administrador de tudo que Potifar tinha, o chefe da guarda do faraó do Egito. Ali diz a marca registrada, porque o Senhor estava com ele. Potifar viu que o Senhor estava com ele e que tudo que José colocava a mão era abençoado. Está ali nos primeiros versículos do capítulo 39. Então, José administra bem todas as coisas e tudo então vinha sendo abençoado. Potifar prosperava até que a mulher de Potifar assedia José, arma um esquema várias vezes para poder estar com ele, ele recusa. Ali nós vamos vendo os princípios que nós estudamos nas semanas anteriores. José tinha um coração que honra, José tinha visão espiritual, José dava uma resposta de fidelidade. Princípios que nós dissecamos aqui nos domingos anteriores e que estamos trazendo para as nossas vidas, para podermos aplicar, praticar, mudar o que precisa ser mudado e termos essa mesma marca registrada para que Deus esteja conosco. Você quer que Deus esteja com você? Você quer ter essa marca registrada como José tinha, o Senhor estando com você em todo o tempo? Eu quero. Por isso tenho por décadas mergulhado nesse entendimento, procurado crescer no entendimento e praticar esses princípios que vejo na vida de José, como também de outros homens de Deus. Então, José, ele é acusado pela esposa de Potifar de tentativa de estupro, ele então é preso. Então parecia que aquele sonho que estava sendo conduzido estava na crescente, parece que foi por água abaixo. De escravo, estava sendo ali, progredindo, né? Estava sendo, como é que fala? Esqueci a palavra agora. Quando quando no emprego, quando você sai de um cargo, vai para o cargo maior. Promovido, né? Deu falha aqui, buguei. Estava sendo promovido, poxa, de mero escravo, foi para chefe dos escravos. E aí, quando parecia que estava crescendo, estava numa boa, e a mulher arma uma daquela, ele então é lançado na prisão. Poxa, prisão, lá no calabouço. Mas lá também diz que Deus estava com ele. E ele prospera na prisão. Ele passa a ganhar a confiança do chefe da carceragem, o chefe da prisão, passa a gerenciar a prisão como preso. O carcereiro deixou tudo nas mãos de José e ele assim prosperou. Daí surgiram outros 2 presos, tiveram um sonho, serviam ao faraó. José se prontifica ali a abençoar, a ajudar, e sempre declarando que Deus poderia trazer o sonho, a revelação do sonho para os 2, e José se prontifica. José tinha uma visão espiritual. Você vê ali que com a mulher de Potifar, ele falou, não vou, como é que eu posso cometer tal perversidade, pecar contra Deus? José tinha visão espiritual, honrou o seu chefe, honrou a Deus. Ele olhou as coisas da perspectiva espiritual, não olhava da perspectiva humana, poderia ter cedido, ninguém estava vendo. Mas não, ele procurou agir também dando uma resposta de fidelidade em tudo aquilo que ele fazia. E por conta de ter um coração que honra, por conta de ter visão espiritual, as pessoas viam que Deus era com ele e o abençoava, por isso era colocado em posições diferenciadas. Por ter uma resposta de fidelidade, gerava crédito, confiança na vida das pessoas que o cercavam. Ele então ia sempre sendo promovido. Ele então, ali naquele lugar, também procurando abençoar esses homens que ali também foram presos, revelou o sonho. E só depois de 2 anos, então, ele então é lembrado, quando o faraó teve um sonho, chamou José,
José, então, revela o sonho a Faraó, e é exatamente nesse ponto que nós estamos agora. José dá a revelação do sonho, mas não só da revelação do sonho, ele fala o seguinte, ali no capítulo 31, versículo 33 e diante, diz assim: procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. E aqui então nós vamos entrar. Qual é o princípio que nós aprendemos com José nessa noite? José passou por tudo isso e parecia que aquele sonho que recebeu de Deus parecia que já tinha ido ladeira abaixo. Mas, na verdade, cada etapa, cada momento, momentos que pareciam de desgraça, eram momentos de preparação. José chega aqui e não somente revela o sonho, mas diz o que Faraó deveria fazer, porque ele tinha uma mentalidade de multiplicação. Diga, mentalidade de multiplicação. Esse é o princípio. Nós vamos aqui, então, dissecar esse princípio de maneira objetiva para atrair para a nossa vida, aplicar e que Deus esteja com você todos os dias. Para que você caminhe, você percebe na vida de José que ele passou por processo de aprendizado. Aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que pareciam desgraça, aqueles momentos que eram de aflição, de tristeza, de agonia, ele continuou vivendo os princípios. Ele continuou em direção aos sonhos de Deus. Você percebe nos bastidores da palavra. Porque ele tinha em mente aquele sonho que Deus tinha para ele. E ele continuou caminhando até chegar o momento. Aqui é o start da concretização dos sonhos. José continua com essa mentalidade de multiplicação. E a multiplicação veio em todas as áreas da vida dele. A prosperidade de Deus veio em todas as áreas da vida dele. E é isso que eu quero. Você quer também? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, são 4 pontos que eu quero relatar aqui para você, sobre essa mentalidade de multiplicação. Primeira coisa é que a mentalidade de multiplicação vem de Deus. Você vê Deus abençoando os grandes homens de Deus, já lá na criação. Você vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoando Adão. Desculpa. Deus abençoa Adão com a bênção da multiplicação. Sejam férteis e multipliquem-se. Vai pegando aqui a ideia, porque a multiplicação vem do caráter de Deus, depois você vai ver mais uma coisa. Mas olha só também, depois que Deus resetou a terra, recomeçou com Noé, olha o que Deus diz para Noé, lá no capítulo 9, versículo 1, também, multiplica Noé. Seja fértil, multiplique sobre a terra, mesma bênção, bênção da multiplicação, diga multiplicação. Aí pegando a ideia. Aí lá em Abraão, pai da fé, aquele que começou toda a obra, nós somos descendentes, em Jesus nós somos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. E para Abraão, lá no capítulo 22, versículo 17, a mesma bênção. Multiplicação. Te abençoarei, farei seus descendentes numerosos como as estrelas do céu e tudo mais. Essa mesma bênção da multiplicação vem sobre todos os filhos e filhas de Deus. Isso continua. Romanos 1, 20, fala que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, são revelados pela natureza criada. E o que acontece na natureza? Qual é o ciclo da natureza? Agora eu vou saber quem gostava de ciências na escola. Qual é o ciclo da natureza? Vamos lá. Nascer, crescer, reproduzir, que é multiplicar. E depois, morrer. Então existe um propósito. Você nasce, cresce e se multiplica. A multiplicação, ela está em tudo que Deus fez. Isso vem do caráter de Deus. Então,
que hoje você cresça na mentalidade de multiplicação. Então, repita assim comigo. Em nome de Jesus, eu vou crescer na mentalidade de multiplicação. Ok? Então, partindo disso, sabendo que a multiplicação vem de Deus, vamos para o segundo ponto, que a multiplicação tem propósito. Não é à toa. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas, na grande maioria das vezes, até mesmo os que se dizem cristãos, vivem para reter, vivem para ter. Mas quem tem a presença de Deus, quem tem o Espírito de Deus, tem a mentalidade de multiplicação. E multiplicar significa compartilhar, dar da sua essência, dar do que tem em você para multiplicar em outros, para gerar, para fazer com que isso se perpetue, porque logo depois da multiplicação vem a morte. Então, um dia você vai morrer. Você vai morrer um dia? Você lembra disso? Então fala para a pessoa do seu lado aí, você vai morrer um dia. Está preparado para morrer? Vai com Jesus? Quem aqui, se morrer hoje, vai para o céu, levanta a mão. Vai mais gente até o final, em nome de Jesus. Para nós, morrer é lucro. Para quem é filho de Deus. Sabe para onde vai, sabe o que vai acontecer, sabe em que condição estará, muito melhor do que aqui. Nós não temos medo da morte, não. Mas enquanto estivermos aqui, estamos na missão de multiplicar. De reproduzir o caráter, a essência de Deus que nós vamos recebendo e nela vamos crescendo. Vamos recebendo o caráter de Deus, a presença de Deus, porque buscamos. Porque queremos, então, transmitir, compartilhar, dar do que está em nós. Em todas as áreas, através de todas as áreas da nossa vida. Então, quem é filho e filha de Deus, que cresce em mentalidade de multiplicação, não vive mais para reter, não vive para guardar apenas para si, vive para dar continuidade, vive para compartilhar. Está alinhado aos sonhos de Deus, está ligado aqui, caminhando em concretização dos sonhos de Deus para esse tempo, para esse momento da sua vida. Vive com a mentalidade em perpetuar o reino dos céus em tudo que faz, aonde vai. Essa é a mentalidade que guia quem é filho e filha de Deus, quem anda alinhado aos sonhos de Deus. E sabe, tem plena clareza de que viver para dar, viver para compartilhar, demanda esforço, demanda entrega pessoal, vencer desafios internos, fazer uma autoanálise, um autoexame e, pautado na palavra de Deus, fazer uma leitura de como você está, compreender o que precisa mudar para que você cresça na mentalidade da multiplicação em todas as áreas. A mentalidade de multiplicação tem o propósito de multiplicar o reino dos céus em todas as áreas da sua vida. Então, isso vai na sua vida espiritual, porque se você cresce em conhecimento de Jesus, isso é vida eterna, como está lá em João 14:3. Vida eterna é conhecer Jesus. Isso é o centro de tudo. Se você cresce nisso, você procura então transmitir isso, porque quem recebe esse amor maravilhoso, quem recebe Jesus no seu coração, conhece um amor que homem nenhum, mulher nenhum pode dar. O amor da minha esposa é bom demais, mas o de Jesus é melhor ainda. Eu amo mais Jesus do que a minha esposa. E se você perguntar para ela, ela ama mais Jesus do que eu. E é por isso que eu amo a ela e ela me ama mais do que qualquer outra pessoa nessa face dessa terra. Aí dá certo o negócio. Tem que amar Jesus primeiro. Você ama mais a Jesus ou mais o seu filho? É uma pergunta difícil para algumas mães. Mamãe, ame a Jesus primeiro, porque aí você vai ser uma excelente mãe. E a probabilidade do seu filho, da sua filha, dar um excelente resultado daquilo que você espera, aumenta muito mais. Agora, se você amar mais o seu filho e sua filha do que a Jesus, a probabilidade de erro aumenta exponencialmente. Fica a dica. Então, queremos multiplicar a presença de Deus. Queremos multiplicar a vida de Deus na vida dos nossos filhos, na nossa casa,
na nossa família, nos relacionamentos, no casamento, em todos os relacionamentos que temos com as pessoas que amamos. Sim ou não? É uma verdade isso? Mas você tem buscado isso? Você tem sede e fome da presença de Deus para multiplicar isso na sua casa, nos seus relacionamentos pessoais? Então é uma coisa importante. Você tem procurado multiplicar os recursos que tem na sua mão? Ah, isso sim, né? Você tem procurado multiplicar o dinheiro? Sim ou não? Vamos, gente. Me ajuda. Ou você não quer multiplicar o dinheiro? Quem não quer multiplicar o dinheiro, diga amém. Pegadinha. Ah, tá vendo? A pessoa que está desavisada, amém. Ah, não, amém não. Né? Quem quer multiplicar o dinheiro, diga amém. Ah, deu uma boa melhorada. É óbvio. E tem que querer multiplicar mesmo. Amém? Certo? Na ótica correta, com a motivação correta, com o propósito correto. Com o propósito de você transmitir, multiplicar o reino dos céus. Multiplicar, sim, os talentos, os dons que Deus te deu. Mentalidade de multiplicação é compartilhar tudo que Deus te deu. Recursos, tempo, agenda, energia. Se você crescer na mentalidade de multiplicação e buscar para a sua vida, crescer nessa prática, em todas essas áreas, você conduzir para dar, para compartilhar, quero dizer para você que Deus entra na jornada. Acontece que as pessoas vivem normalmente para reter. Pensam para si. Pensam em fazer o seu pé de meia, pensam em comprar, conquistar. Não tem nada de errado com isso, está tudo certo. Mas isso precisa fazer parte de uma jornada. Se você não pensa em viver uma vida para dar, para compartilhar, você não tem uma mentalidade de multiplicação aguçada. E é por isso que sempre vai faltar alguma coisa. É por isso que fica sempre um vazio. Então, mentalidade de multiplicação tem propósito. E a profundidade espiritual, que é a raiz de tudo, vai te levar a crescer no entendimento, na sabedoria para lidar com todas as situações. Nos relacionamentos, na administração do seu tempo, nos planos, nas conquistas, nos objetos de conquista, porque tudo isso vai estar alinhado aos sonhos de Deus. Essa profundidade espiritual, essa busca, vai te levar a caminhar debaixo de unção de Deus. O que é isso que a gente via na vida de José aqui? E o Senhor estava com ele, as pessoas observavam. Por quê? Porque Deus estava com ele. O José caminhava com uma unção, com uma presença de Deus, que apesar das pessoas olharem para ele, é um preso, é um escravo, mas ele era sempre promovido, sempre crescia, apesar das circunstâncias contrárias, que muitas vezes faziam com que ele parecesse estar indo para trás ou para baixo, mas não, tudo aquilo era etapa, era treinamento de Deus para levar ele para um outro ponto, porque muitas vezes 2 passos, 3 passos, 4 passos para trás pode ser uma alavanca para dar um salto gigante. Isso aconteceu na vida de José e acontece na vida daqueles que andam com Deus, que vivem os princípios. Amém? Então, a mentalidade de multiplicação tem propósito. Caminhar debaixo de unção. E sabe qual é a mentalidade de multiplicação para caminhar debaixo de unção? Você procurar servir. Você quer montar um negócio? Monta um negócio não para você só ter o dinheiro para comprar a casa na praia. Não, monta para poder abençoar as pessoas, vira a chave. Monta um negócio para que as pessoas sejam felizes, para que traga ajuda, para que traga crescimento. Você está lá no teu trabalho, você está lá exercendo uma função. Ah, Sérgio, eu estou lá na minha máquina, parado, não falo com ninguém. Então faça o seu melhor, fale com o fornecedor, com o seu chefe, procure estar ali para abençoar. Faça o melhor naquela peça, abençoe aquela peça, que chegue nas pessoas, as pessoas sintam a presença de Deus. Mas se você tem contato com pessoas, fique ligado porque Deus quer usar a sua vida ali. Como usou a vida, se usou a vida de José na prisão, não vai usar a sua vida ali no seu trabalho? Não vai usar a sua vida ali na sua família? No seu bairro? Fique ligado, porque pode ser na vida de um vizinho. Pode ser
no momento de deslocamento de um lugar para o outro, no ônibus, no trânsito, numa loja, no mercado. Já experimentou? Eu falo, de vez em quando eu falo isso aqui. Eu quero aqui fazer um desafio. Você quer entrar no desafio essa semana? Vamos colocar essa palavra de multiplicação em prática? Vamos lá, vamos ou não vamos? Ou você quer só aqui, ouvir uma palavra, entrar por aqui, quarta-feira você já esqueceu de tudo? Vamos ou não vamos? Então vamos lá. Se aceita o desafio? Quem aceita o desafio, levanta a mão. Vocês são corajosos, hein? Vamos lá. Quando você for no mercado, quando você for numa loja, quando você passar na catraca do ônibus, quando você passar por alguém que está trabalhando no lugar onde você está, você vai, quando você for em alguma repartição pública ou numa empresa, pelo menos uma vez no dia durante toda essa semana. Está vendo aqui uma revelativa celestiana. Não teve de manhã essa, né? O pessoal da manhã não pegou essa. Toda vez, pelo menos uma vez por dia, você vai falar assim para pelo menos uma pessoa, no mínimo uma pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem aceita o desafio, levanta a mão. Já melhorou agora. É isso aí, receba. Abençoe, multiplique aquilo que Deus está te dando. Está te dando hoje? Deus está nos ministrando essa palavra? Reparta, compartilhe. Uma vez eu estava passando, eu fui fazer uma compra, passei, eu tenho esse costume, Deus te abençoe. Creio que 90% das vezes eu faço isso, talvez até mais. E sei que às vezes a pessoa entra por aqui, por ali, outras, a maioria fala amém, 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 outras arregala o olho, amém, né? E uma vez foi bem interessante porque a pessoa olhou assim para mim, aí o olho cheio de lágrimas, amém. Aí eu dei uma reforçada, senti o drama, né? Eu fui lá, Deus te abençoe, que aí liberei umas palavras de vida na vida dela e assim foi. Eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa, mas eu sei que foi bênção. Então, que você compartilhe bênção, compartilhe vida na vida das pessoas ao teu redor, tá bom? Então, pega esse desafio, mas que você caminhe debaixo dessa unção e que você também cresça no propósito de servir, de discipular, porque quem tem a vida de Deus quer que outras pessoas conheçam a Jesus, conheçam esse amor. Então, você que está caminhando aqui com Jesus, vou te dar outro desafio. Você que já está há algum tempo, vai mais um desafio para você. Hoje é a noite dos desafios. Vamos lá. Até o final do ano. Eita glória, hein? Estava conversando com os mobilizadores, com o GD hoje aqui, de tarde, também na sexta-feira. Daqui a pouco Deus vai estar nos levando para uma outra fase. Estamos vivendo uma fase agora e daqui a pouco vai virar uma etapa. Está chegando lá. Mas tudo que está acontecendo agora é preparação para o que vem ali pela frente. Mas eu vou já te dar mais uma ferramenta aqui para você começar a treinar. Até o final do ano, coloque o propósito de ganhar uma pessoa para Jesus. Quem recebe, diga eu recebo. Compartilhar esse amor que Deus tem te dado. Eu tento, Sérgio, eu falo, glória a Deus. Vai no propósito. Semeie, faça a sua parte, expresse amor, evangelize, declare, ou interceda, ore, compartilhe desse amor. Compartilhe de Deus. Cuide das pessoas que estão chegando ali no seu grupo de crescimento. Ajude a cuidar, se importe com as pessoas. Quero dizer para você que está nos visitando, você é muito importante para Deus. Que bom que você está aqui. Não deixa de preencher aquela fichinha no final, não. Entrega para aquele pessoal bonito lá, camisa IBG Equipe no final. Nós queremos compartilhar isso com você, continuar compartilhando, porque você é importantíssimo para Deus e para nós também. E que todos nós possamos compartilhar mais desse amor e ver uma história linda de Deus acontecendo na vida das pessoas. Quem quer viver isso? Diga, eu quero. Eita, é pouca gente, né? Vou dar mais uma chance. Quem quer viver essa história linda? Diga, eu quero. Que bênção. Vamos lá, fica ligado comigo aqui. Quem quer crescer na mentalidade de multiplicação, se empenha em multiplicar. Se capacita. Deus te deu os dons, te deu talentos, Deus te deu recursos,
Deus te deu habilidades, Deus te deu o tempo. Nunca mais diga eu não tenho tempo. Isso é uma derrota. Isso para mim é uma derrota. Ó, se tem uma frase que eu não gosto, tem duas coisas que eu não gosto na vida. Mosca e eu não tenho tempo, a frase. Mosca eu acho que é coisa do bicho. Ela foi modificada quando o pecado entrou na humanidade. Outro troço que eu não gosto. E eu sou assassino de mosca. Estou confessando aqui, não sei se nem se é pecado. Eu acho que não é pecado, não. Vem aqueles bichos lá botar verme. Não, eu acho que é para passar régua. Né? Eu tenho aquela raquete, aquela abençoada que não é Jesus, mas salva. Quando vem, pá! Eu não gosto de mosca. E também não gosto da frase, não tenho tempo. Isso para mim é uma derrota. Falar que eu não tenho, não tenho tempo. Eu tenho que administrar o meu tempo. Eu tenho que modificar algumas coisas e colocar aquilo que é prioridade na frente. Então, se uma coisa é prioridade, se a gente dá valor para uma coisa, a gente ajeita tempo. A gente ajusta tempo. Ok? Então, precisamos nos capacitar. Outra coisa, você vai multiplicar o que está em você. Você vai multiplicar segundo a sua espécie. Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai multiplicar a sua essência, aquilo que está em você agora. O bom que em Deus, essa nossa essência pode sempre melhorar. Porque nós vamos sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança de Jesus. E temos a oportunidade, como eu costumo falar, temos a oportunidade de amanhã sermos diferentes do que hoje. De nesse mês de abril sermos diferentes de abril e maio sermos mais diferentes ainda. Porque em Deus nós estamos sempre crescendo, temos essa possibilidade de crescer. E entendendo isso, não vamos desperdiçar, óbvio, né? Vamos querer sempre crescer e usar todas as ferramentas disponíveis que o quartel-general de Deus aqui na Terra oferece, que é a igreja. Então, por isso que tem a EBD, Escola Bíblica Dinâmica, por isso que tem os grupos de crescimento, tem a reunião de crescimento, tem módulo de crescimento espiritual, tem reunião de oração sexta-feira à noite, que tem alguns aí que estão deixando de vir sexta-feira à noite, 9 horas, reunião de oração das mulheres, 3 horas da tarde, às terças-feiras, quem puder. Reunião de oração, buscar em Deus, se empenhar em multiplicar, porque existe um propósito de Deus na sua vida. Você não anda apenas como uma pessoa comum que vive aí para poder reter, para poder crescer em si mesmo e inchar e não viver a dimensão do propósito que Deus tem para você. Não, você é diferente. Você vive numa outra dimensão, sabendo que tem uma missão enquanto estiver caminhando e respirando aqui nessa terra, porém, você não é daqui. Eu não sou daqui. Quem não é daqui? Quem são os outros ETs? Faz assim para eu ver. E.T., From House, os jurássicos vão entender. Lembra do filme ET? Tu nem é tão velho e viu ET? Somos extraterrestres. Por quê? Somos embaixadores de Cristo. Nós estamos numa terra, numa nação da qual nós não somos mais, não fazemos mais parte. Estamos aqui com uma missão, com um propósito. Somos embaixadores. Somos da nação dos céus, somos do reino dos céus. Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. As leis do céu é que coordenam a minha vida e a sua vida, se você quiser. E é dentro dessa lei, dentro dessa regência espiritual poderosa de Deus, é que nós vivemos. E vamos aprendendo, então, nesta terra, a dar continuidade nos planos e propósitos que Ele tem. Isso é maravilhoso demais, porque vamos aprendendo. Então, dentro disso, vamos também crescendo. Não somente no coração que honra, na visão espiritual, na resposta de fidelidade, vamos também crescendo na mentalidade de multiplicação. Por quê? Porque tudo que Deus te deu foi feito para multiplicar em direção ao reino de Deus. Coloca lá 2 Coríntios 9, 10, que é o versículo anterior que o Rodrigo colocou ali. Está quase pregando a minha palavra. É a conexão espiritual. 2 Coríntios 9, 10, lá fala que aquele que supre a semente é o que semeia, e pão é o que come. Aquele quem é que supre a semente é o que semeia? Quem é que supre a semente é o que semeia? A ciência consegue produzir semente? Consegue criar semente? Pode multiplicar, pode clonar, pode fazer, mas criar semente, vida? Nunca criou e nunca vai criar, porque vem de Deus. Deus é que criou a natureza. Pode copiar, pode tentar modificar, sim, mas criar não. Já percebeu?
Aquele que dá, que supre a semente, ao que semeia e põe ao que come, ele suprirá e multiplicará. Ele dá o suprimento, mas não somente isso. Olha só, de novo o princípio da multiplicação. Ele multiplicará a semente. Mas é a quem semeia, não a quem come, não a quem guarda, não aquele que coloca em terra errada. Aí não frutifica. Não aquele que guarda a semente e ela apodrece, mas aquele que semeia. Aí, aquele que dá a semente, ele não somente supre a semente, não é 6 por meia dúzia, não é te dar apenas a provisão e sustento. Ele coloca sementes, multiplica sementes nas mãos daqueles que semeiam sementes, para que gere vida, para que o ciclo de vida se perpetue. Então, isso fala da sua afetividade, fala dos seus recursos, fala dos seus talentos, fala do seu tempo, fala da sua energia. Tudo isso precisa agora entrar no liquidificador da mentalidade de multiplicação. E aí você então começa a se capacitar, começa então a olhar isso de uma forma diferenciada. Você quer crescer financeiramente. Dia 6 de maio teremos um seminário aqui de finanças, vai sair o link da inscrição daqui a alguns dias. Então você vai ser municiado em administrar bem as suas finanças. Não somente administrar bem, mas de forma que ela multiplique. Que você caminhe nessa visão de multiplicar para quê? Para abençoar. Para que realmente venha transbordar para semear. Não apenas para você comer as sementes. Essa é a mentalidade de quem é filho e filha de Deus. Financiar obra do reino de Deus, chegar na cantina, comprar ali os cachorro-quente, tudo. Misto quente. Tem uns aí pensando, semeia na minha vida. Né? Não precisa comer tudo sozinho. Compartilha, abençoa a vida de alguém também, é legal. Sabe, gente? Então, eu tenho certeza que aquele que cresce na visão, na mentalidade de multiplicação, recebe mais ainda a semente de Deus. Pode ter certeza, é assim que funciona. Eu tenho muitos testemunhos de várias pessoas, inclusive na nossa própria vida. E quem semeia não fica fazendo conta. Fica fazendo conta quem tem medo de não ter, mas quem conhece Deus, quem tem experiências pessoais com Deus, não tem medo de entregar. Não tem medo de consagrar sua vida através dos dízimos, por exemplo. É obrigatório? Não, é uma atitude de fé, de consagração pessoal. É uma coisa muito pessoal, entendemos assim aqui. Ninguém é obrigado a entregar nada. Mas pessoas que começam a conhecer a Deus, o seu eterno poder, conhece o seu agir, o seu amor, conhece a palavra e confia nela, carimba a sua vida financeira através do dízimo, das ofertas, e aí começa a ter experiências sobrenaturais. Vou dizer uma coisa para você, você nunca vai perder de Deus. Quanto mais você der, mais você recebe. Se você estiver caminhando com a motivação de dar, não de receber depois de Deus. Tem gente que dá para poder receber. Deus está vendo. E faz o scanner do teu coração. Agora, se Deus vê no teu coração um coração realmente disposto a dar, a multiplicar, eu conheço centenas de pessoas assim. Centenas, não dezenas, que vivem nessa dimensão. E viveram. Alguns se perderam no caminho. Começaram bem e terminaram mal. Outros continuaram bem. Então, se empenhe em multiplicar. A sua essência precisa crescer na espiritualidade, na vida com Deus. Aperfeiçoe a sua competência, a sua técnica, a sua qualidade lá no trabalho, no estudo, para multiplicar. Cresça na mentalidade financeira e crescer em gestão financeira para poder multiplicar. Cresça em atitudes, e agora vou entrar no último ponto, que é quem tem mentalidade de multiplicação ama a família. Eita, nós. Além da mentalidade de multiplicação, você percebeu ali nos versículos anteriores, na bênção para Adão, na bênção para Noé, na bênção para Abraão. Você percebeu ali, nesse como em outros versículos, que Deus tem um negócio com gerações?
Você percebe, você já aprendeu isso? Se não sabia, fique sabendo agora. Na antiga aliança, em toda a caminhada até a vinda de Jesus, você vê ali claramente, tanto na Torá, nos 5 primeiros livros, quanto também nos outros livros, você vê ali também lá em Salmos, você vê que Deus, ele é um Deus de gerações. Você vê a mesma coisa depois, só que existe uma amplitude da ideia quando entra a nova aliança em Jesus. Não somente falando de gerações, porque tudo ali caminhava nos bastidores do povo hebreu, o povo judeu, o povo que traz então o Messias, que religa todos os homens e mulheres a Deus. Mas a partir dali a coisa é ampliada, vem a nova aliança, o Novo Testamento, que fala o seguinte: não somente com relação às gerações, mas com relação à família. A ideia de família se amplia. Sabe por quê? Porque quando se fala de gerações, se fala da sua família, da sua linhagem, sua ascendência e sua descendência. Quando se fala de família, a coisa amplia. Quem aqui... Vou fazer outro teste agora, a noite do teste também. Desafio, teste, hoje está uma coisa, né? Quem aqui é descendente de Abraão? Levanta a mão. Tá, baixa a mão que agora você vai aprender uma coisa. Você que não levantou a mão. Eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já aceitou Jesus e tem Ele como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão. Fica assim. Quem levantou a mão na pergunta anterior pode abaixar. Só você que... Para aí, você que está com isso. Vocês todos são também descendentes de Abraão. Pode abaixar. Porque em Jesus, nós somos também herdeiros das bênçãos que Abraão recebeu. Nós passamos a ser filhos de Deus. Abraão é o pai da fé. Através dele começou toda a história de vida do povo de Deus, a família de Deus. Deus começou a história da construção da sua família lá. E você vê Paulo dizendo na carta aos Efésios, capítulo 3, falando que Deus é Pai. Todos aqueles que têm o seu nome, Deus quer ser Pai. E quando Jesus ora, ele fala como? Como é que ele começa a oração que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu. Então, Deus enviou o seu Filho para que viesse a ser o primogênito dentre todos os irmãos. Família? Pai, Filho e Espírito Santo, família. Então, quando Jesus vem, ele religa não somente os judeus, mas os gentios, que somos nós, aqueles que não fazem parte da linhagem judaica. E através de Jesus nós passamos a ser filhos desse mesmo Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, quem tem o caráter de Deus, quem entregou a sua vida para Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem cresce em conhecimento do caráter de Deus, cresce na visão, na mentalidade de multiplicação também em relação à família, porque ama a família, porque Deus ama a família. Deus ama você porque você é família, Deus ama a sua família e quer te levar a ser uma pessoa que expresse cada vez mais esse amor à sua família. Só que é o seguinte, pega a visão. Talvez quando eu estava falando família, você estava imaginando sua família biológica só. Aqui está o centro das coisas. Quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter uma família incontável. A igreja é nossa família espiritual. E passa a ser nossa família de sangue também. Como assim de sangue, Sérgio? Mas não tem nada a ver com a tua vida, com a tua família, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado. Nós passamos a ser filhos do mesmo Pai, somos irmãos, somos família. E vou dizer uma coisa, ainda que você não goste de mim porque eu sou vascaíno, ainda que eu tenha que te aturar que você é flamenguista, mas no céu, eu aturo aqui porque tenho amor de Jesus e te amo do mesmo jeito. Até inclusive,
Quando meu filho uma vez viu um negócio na televisão meio estranho, eu estava sentado com ele, e ele viu lá uma cena estranha que ele não está acostumado a ver, ele olhou para mim, como quem diz, ele era pequenininho, ele olhou para mim assim, como quem diz, que é isso? Que hoje em dia, todo filme tem as cenas que catequizando as pessoas a aceitarem algumas coisas, tudo certo. Mas é o mundo que a gente está vivendo. Ele olhou para mim e falei, ei filho, achou estranho aquilo ali? Aquela relação ali estranha? Aí ele... Então, deixa eu te explicar uma coisa, filho. Olha só. Que time que a gente torce? Ele, Vasco. Eu, isso, filho, glória a Deus. Já percebeu que a gente tem vários amigos flamenguistas? Ele, sim. Aí a gente podia dar os nomes. Foi falando os nomes, né? O teu cunhado é botafoguense, misericórdia, né? Eu falei, o Silvio é botafoguense. É? Tá. Esses botafoguenses, flamenguistas, a gente vai querer ser flamenguista botafoguense? Eu estava discipulando já, né? Aproveitando a situação para discipular. Ele, não, eu falei, isso aí. Não queremos. Se vier te dar uma camisa do Flamengo, você vai querer? Não. É isso aí, filho. Tá. Só que a gente tem vários amigos flamenguistas e botafoguenses e coisa arada e tal. A gente ama essas pessoas? Sim. Então, nós temos vários amigos que são nossos amigos e nós amamos. Então, as pessoas podem ter opções diferentes, as pessoas podem ter jeitos diferentes de ver a vida, podem até não querer Jesus, mas nós continuamos amando essas pessoas. Podemos não concordar, mas a gente continua amando. Entendeu, filho? Ah, entendi. Então, aquelas pessoas têm aquela... gostam daquilo, gostam disso, coisa arada e tal. A gente não. A gente entende a palavra de Deus, vive com Jesus e aquilo lá não é para nós. Mas a gente continua amando aquelas pessoas. Isso é uma forma de ensinar para ele, usando um belo de um exemplo. E aí, isso é multiplicar o reino de Deus. Multiplicar os ensinamentos aproveitando as oportunidades. Você multiplica o reino de Deus na sua casa, na sua família, criando um ambiente agradável, gerando um ambiente de vida dentro de casa. Mas isso precisa investir tempo. Precisa sair da sua individualidade, ou melhor, do seu individualismo. Da individualidade, muitas vezes também. Porque amar é dar. Visão de multiplicação, quem quer multiplicar se entrega. Então, vai renunciar a várias coisas, vai abdicar de muitas coisas, vai fazer aquilo que não quer fazer para amar. Vai investir recursos. Maridão, invista na sua esposa, campeão. Mulheres, vem um zap espiritual agora. Mulheres, é para as mulheres da noite, que de manhã não teve. Quando eu tinha a clínica de personal, clínica de exercício e academia, o que eu muito via eram as mulheres divorciadas indo fazer personal comigo. Aí a pessoa sempre compartilha da vida, né? E eu sempre ficava pensando o seguinte, é interessante, né? Depois que teve o problema com o ex-marido, foi treinar para ficar toda bonitona. Por que não fez isso antes? Por que não se cuidou antes? Será que isso também não ajudou o processo? Eu ficava com essa interrogação. Então, toda... Ai, meu Deus. Querido. Mas, maridos e esposas. Eita, nós. Ó, se vocês fossem namorados, pense o que você faria para conquistar, para casar com a sua esposa, com o seu marido. Pense o que você faria se fosse na época de noiva. O que você faria? Esses dias eu tive uma palavra que eu recebi de Deus para entregar para um casal, eu vou liberar aqui geral. Eu olhei para o casal, não sei nem se estão aqui, eu olhei para os dois e falei assim, olha, se você soubesse que o teu marido fosse morrer amanhã,
Se você soubesse que a tua esposa fosse morrer amanhã, o que você faria nessas últimas horas? Se você soubesse que o teu filho, agora já estou estendendo, tá? Ficou até ali o que eu falei para o casal. Agora, se você soubesse que teu filho fosse morrer daqui a uma semana, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, como é que você agiria? Haja hoje, como se não houvesse amanhã. Faça hoje o que você poderia ou iria fazer numa situação dessa. Vai esperar uma situação ruim para fazer? Não espera não. Faça o seu melhor. Amém? Entre na vida do seu filho, procure conversar com ele, com ela. Você que é filho, dê mais abertura para os seus pais, expresse honra, abençoe. Ah, mas não é o melhor pai e mãe do mundo. Não importa. Tem um coração que honra, como José fez. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Visão de multiplicação que se entrega, se doa. Esposa, honre o seu marido. Honre. Para de querer mandar nele. Ah, mas se eu não falar, não fizer, nada acontece. Mas não é desse jeito, querida. Vai com amor. Ganha o teu marido, muitas vezes sem palavras. Fica... Tu vai afastando o cara. Ganha no amor. Eu conto isso nos seminários de casais. Minha esposa queria muito que eu lavasse a louça. Eu odiava lavar a louça. Um dia ela falou para mim, amor, quando você lava a louça eu me sinto tão amada. Eu falei, ó... Pensa num cara que começou a fazer esforço para lavar a louça. Foi o jeito de falar. Agora, começar mulher rixosa, não rola. Então, isso é multiplicação dentro de casa. Trazer a presença de Deus. Você compartilha a palavra, você conversa com seus filhos, você conversa lá em casa. Beleza, família biológica. Agora vamos à família espiritual. Gente, algumas pessoas falam assim, primeiro Deus, depois família, depois trabalho e depois ministério. Desculpa aí, não é assim. Não é Deus, trabalho, Deus, família, trabalho e ministério. Não é de cima para baixo, é um do lado do outro. Tudo tem a mesma importância, agora, o mesmo valor, agora tem responsabilidades diferentes. Estou dizendo isso porque muitas vezes a pessoa coloca a família espiritual, a igreja, em último plano, só pensa em trabalhar, porque tem que suprir a necessidade, isso não é visão de multiplicação. Agora, quando você busca Deus em primeiro lugar, aí sim, cuida bem da sua casa, da sua família. Procura administrar bem as suas finanças. E vive em comunhão com a sua família espiritual, tudo isso é abençoado. Então, está no mesmo nível de importância. Mas é claro que tem coisa que só você vai fazer. A sua busca espiritual só você pode fazer. Cuidar da sua família só você pode cuidar, o outro não vai cuidar. Então, você tem que gerenciar o seu tempo para abençoar a sua família. Ter tempo de lazer, tempo para conversar, tempo de olho no olho, tempo de intimidade, de qualidade. Intimidade de qualidade. Intimidade de qualidade. E na vida espiritual, a família espiritual, você se entregar. Buscar viver tudo aquilo que Deus te oferece através da sua agência aqui na terra, a igreja. Porque tudo é feito para isso, para que você possa crescer na visão de multiplicação, para que você possa crescer num coração que honra, para que você possa crescer em resposta de fidelidade em tudo na sua vida, para que você possa ter Deus andando com você, tendo visão espiritual em tudo que você faz e lidando com todas as pessoas ao teu redor. Amém? Eu quero orar por você agora.